Já pude assistir a nova obra Mufasa, O Rei Leão, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Mufasa conta a história dos precursores de Simba na famosa narrativa O Rei Leão que todos conhecem. Mufasa conta a história daquele rei que vemos no primeiro Rei Leão, que morre e é pai de Simba. Como ele chegou lá e como ele conheceu o Scar? Será que eles realmente são irmãos? Como funciona essa dinâmica? E qual é a sua história? Afinal, será que o filme responde essas perguntas ou as deixa no ar? Mufasa é aquela velha narrativa que todos conhecemos, a famosa Disney propõe uma nova história. E olha, eu não posso mentir, eu fiquei encantado pelo que eu assisti. Mufasa, apesar de muitos não terem gostado, pra mim retomou certos elementos da Disney. Mesmo focando em um suposto senso realista, o qual eu não concordo plenamente, a obra acaba por ser muito além disso. Eu acho que Mufasa, mesmo mantendo certos elementos do live action, que de fato muitos podem não gostar, né, esse senso de estranheza no ar, acaba por focar em visuais belos, sabe? Diferente de outras adaptações da Disney para live action, Mufasa, pelo menos para mim, consegue focar nesse belo, né? Aqui, de fato, há certas dissipações de cores, porém somente em partes em que as cores não são fundamentais, eu diria, onde a ausência de cores talvez seja alguma opção a ser cogitada. Por exemplo, na neve. Na neve há uma grande saturação, mas há essa ausência de cores causada pela neve, óbvio. Porém, em cenas que tentam emanar certo tom lúdico, as cores vibram. Os elementos construídos, né, os elementos causados por esse efeito Disney estão ali condizentes e representados. Você sente o impacto de cada uma daquelas coisas apresentadas em tela. Então você vê muitas cores em certos segmentos, muitos usos, eu diria, né, de certas questões do live action. Por exemplo, uma cena que envolve uma borboleta, em muitas ocasiões seria retratada de forma verossímil, né? Afinal, um live action. Porém, aqui em Mufasa, a obra consegue brincar com essa natureza mais fantasiosa, fantástica que é promovida pela Disney e consegue, de fato, essas proezas. Eu senti, ao assistir Mufasa, o mesmo efeito Disney que muito não se sente ultimamente. E isso me deixou perplexo. Assistir um filme da Disney, de fato, é uma experiência e tanto, porque muitas obras recentes vêm deixando esse espírito Disney para focar em um tom real, ou talvez em questões mais voltadas ao ser humano, né, e construções e além, né, outras coisas, e esquecem o fantasioso. Não, Mufasa, pelo menos para mim, abraça esse fantasioso, mostra ao público e sabe utilizar do live action e desse tom de verossimilhança para sair dele e fazer quase um cinema de atração em certos momentos. Não se limitando a isso, a obra ainda tenta trazer novos personagens, ou pelo menos releituras de personagens antigos. Personagens que foram sumariamente apresentados e que possuem de fato uma narrativa extensa. Scar, por exemplo, nesse filme, eu diria que muitas vezes ele, de fato, é o ponto-chave. Ele é o protagonista, porque não conhecemos essa figura do Scar previamente, né? Antes do primeiro filme, né? Mas aqui é apresentado toda uma conotação e uma falta de maniqueísmo que eu fiquei embasbacado. Filmes da Disney não apresentam, em certos sensos, principalmente recentes, tanto maniqueísmo. Tudo bem, antigamente, né, Branca de Neve, Bela Adormecida, etc. Mas ultimamente eu venho notado que a Disney veio diluindo seu senso maniqueísta. E isso é muito bom, né? Fazer um mundo fantasioso em que tudo seja fantasioso. E tudo tem uma razão. Isso pode ser interessante de um ponto de vista de um universo encantado. E é isso que a Disney promove aqui na Mufasa, junto do Barry Jenkins. Eles, né, no caso o diretor do filme, eles tentam trazer
esse universo fantasioso, fantástico da Disney, um senso de falta de maniqueísmo. O Scar tem motivos para ser o Scar. Afinal, nesse mundo em que tudo é belo, por que as pessoas não nascem belas? Por que elas nascem más? Elas não nascem más, elas nascem boas. Mas tem motivos que levam a elas fazer certas coisas. Muito diferente do mundo real, em que certas pessoas somente são sádicas por querer ou não. Mufasa é a construção de um lugar que todos já conhecem e já foram apresentados. No caso, o Rei Leão e Shakespeare, né? Que, afinal, o Rei Leão é uma adaptação de Shakespeare, para quem não sabe, Hamlet. E isso daí acaba por ajudar o filme, sabe? Essa construção do fantasioso, dessa falta de maniqueísmo, e também saber quem é o Mufasa. Afinal, o primeiro filme introduz esse personagem com seu senso charmoso e elegante, né? Um imperador entre os leões, e você não conhece tanto dessa figura. Mas, com Mufasa, você aprende mais de toda a linguagem que envolve esse reino, né, das selvas de Mufasa, e como ele foi configurado como rei. E isso acabou por ser, mesmo supostamente não sendo necessário, afinal nenhum filme é necessário, né? Mas acabou caindo bem e ressoando com o personagem. Você quer aprender mais sobre ele, é curioso e o filme te entrega quem é. Além disso, eu acho que todo o visual encanta, toda a narrativa encanta por essa falta de maniqueísmo. Toda a história, o jeito como ela é ambientada encanta, e os personagens ressoaram diretamente comigo, principalmente com o elenco de dublagem. Eu, de fato, não assisti o filme legendado, né, no caso com a dublagem original. Eu assisti ele dublado em português e eu fiquei encantado por a dublagem. Eu estou analisando de fato de um ponto de vista nacional, né? Afinal, um filme que vai, como uma animação, vai utilizar da atuação nacional, né, quando você assiste dublado. E eu fiquei embasbacado com os personagens, com o tom que é dado. Essa falta de maniqueísmo é presente justamente nas falas dos personagens e como elas são incorporadas e interpretadas por esses atores. Você sente um senso que quer tentar fazer algo mais mágico. Várias vezes certas palavras, certas expressões nem estão tão configuradas em um senso real. Muitas metáforas são jogadas, entre muitas outras coisas, e sem expressões modernas para tentar tornar a obra mais cativante para uma geração TikToker e de estímulos rápidos. Não, Mufasa sabe respeitar o antigo, essa magia que a Disney propõe, essa falta de, no caso, essa quebra da realidade, né? O filme tenta se distanciar ao máximo, promovendo esse visual estranho que mistura alegorias e fantasias com o real, com essa narrativa da falta de maniqueísmo e também desses personagens que são constantemente referidos como metáforas, personagens que veem visões, mas que elas não estão lá. É um senso muito mágico para um filme que tenta tal. Ao final, mesmo com muitos não gostando de Mufasa, detestando, entre muitas outras coisas, eu achei beleza em Mufasa. Mufasa tenta ser belo, diferente do que as pessoas dizem que foca no realismo. Ele propõe um cinema de atração em certas partes. Um cinema fantasioso que remete a Disney em tempos mais ilustres, eu diria, mas que promove esse senso realista também. Afinal, é uma constante estranheza aquilo que é apresentado. E esse é o charme do filme, por certa parte. Outra parte também é essa narrativa que não se contenta em somente ser mágica em forma, mas também com esse senso da falta de maniqueísmo se fundir aí com as gerações atuais para mostrar mensagens que a Disney sempre espalhou por tantos e tantos períodos. Eu também senti uma potência da atuação que tenta incorporar essa questão da falta de maniqueísmo, né, na rotina, nas falas, nos diálogos, e cada uma dessas coisas me fez gostar mais e mais do filme. Eu me senti vendo depois de muito tempo um filme da Disney de fato. Um filme que tenta elevar o senso de magia em um lugar onde pessoas, até mesmo indivíduos, por mais minúsculos ou maiores que sejam, são
uma parte dessa fantasia como todo. Em suma, Rei Leão brilha e se foca nessa questão do fantástico. É um filme fantástico. É um filme não fantástico no sentido de ser incrível e imperdível, mas é um filme que foca no fantástico em si, no inimaginável, no que não se espera. E ao fazer isso, acaba criando uma narrativa e uma história que de fato me imergiram naquele lugar, porque eu me senti vendo a Disney novamente, a mesma Disney que preserva a questão da beleza e o encantador. Então, para Mufasa, né, o Rei Leão, eu vou colocar aqui uma nota 8.5 de 10. Eu gostei de fato do filme, eu fiquei impressionado com seus visuais e sua falta do senso realista, com essa estranheza, mas também essas questões do lúdico, que certas partes são ambientadas, entre muitas outras coisas. E eu acabei achando um filme bastante interessante por essas questões e quesitos. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, siga, comente. Eu sou o cara da cultura e tchau!